Tambaqui sem espinha, R$13,99 o quilo. Delícia de peru Resende, R$18,99. Exceto Turismo São José e Centro. Pão francês, R$3,99 o quilo. Exceto Centro, São José e Grande Circular. Vitória Supermercados. ZLZN, a cara do povo. A cara do povo. ZLZN, a cara do povo. Está entrando no ar Poder e Opinião, informando e debatendo os assuntos mais importantes do momento com credibilidade e transparência. Poder e Opinião, ao vivo, pela rádio ZLZN, RND-TV e pelas redes sociais do Imediato. Poder e Opinião, agora no ar. Olá, bom dia para você. São 11h04. Estamos aqui em Manaus, na RND TV, canal 38.1. Aqui é Sobre Gente. E também na rádio ZLZN Manaus. Baixe já o seu aplicativo no seu smartphone e fique conectado com as principais notícias, direto de imediato, online também nas redes sociais. Muito obrigado, você que nos acompanha em qualquer lugar aqui da capital do Amazonas, do Brasil e do mundo. Abraço aos colegas amazonenses que estão no México, lá passando as férias em Cancún. Aliás, são amigos chiques esses, né? No México, curtindo no a gente. México, né? Fazem questão de curtir a gente do México, nas férias, lá tomando aquela tequila e aquele gin tônica. Que coisa boa. Olha, hoje é terça-feira, dia 2 de julho, o ano é de 2024. Eu estou acompanhado aqui da jornalista Andresa Miller e também do Pablo Medeiros para os destaques de hoje. Tudo bem, Andresa? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco dos destaques, né? Tem muita coisa boa e algumas ruins. É? Nossa, então faz parte do noticiário, né? É. Faz parte do noticiário. O Pablo também traz as informações atualizadas. Vamos lá, Pablo. Isso, bom dia, Jackson, bom dia, Andresa, bom dia, telespectador, né? Como a Andresa falou, coisas boas e coisas ruins, né? E aí a gente pode começar aqui, Jackson. Posso jogar na mesa? Já, joga. Vamos lá. Vereador rebate Davi e mostra que o Estado faz atendimento básico, que é responsabilidade da Prefeitura. O vereador Alan Campelo rebateu com dados a responsabilidade sobre saúde pública declarada por Davi Almeida, que envolve o governo do Amazonas. Tem o vídeo aí? Nego bom, coloca o vídeo aí dele falando. A Prefeitura de Manaus ela é responsável pela atenção básica. O 28 de agosto, o Platão Araújo, o João Lúcio, o Secom, o Delfina Aziz, todos esses hospitais de média e alta complexidade não são administrados pelo governo. Ah, eu estou com um problema sério eu quero uma cirurgia. Não é a Prefeitura. A Prefeitura não administra isso. A Prefeitura administra saúde básica, saúde da mulher, saúde da criança, saúde bucal, vacinação. São 7 serviços que a Prefeitura se administra e nós temos os melhores serviços do Brasil na saúde. Eu vejo assim que a saúde é um problema de todos, né?
Isso engloba o governo federal, estadual, municipal. Mas eu achei assim o discurso jogando não assim a culpa, mas a responsabilidade maior no colo do Estado. E eu trouxe números aqui, independente de ideologia, de partido, de parte, nós estamos falando de saúde e números são dados. De uma unidade de saúde aqui do Estado, que ela atendeu em janeiro, 13.097 pessoas. Dessas 13.097, vejam bem, 12.444 pessoas são da classificação de risco azul, verde e amarelo. Ou seja, quem é da saúde, a atenção primária. De cada 20 pacientes que essa unidade atendeu, 1 era dela e 19 cabia ao município. Então, sim, vereador, a saúde precisa melhorar, o governo federal precisa melhorar, o Estado também precisa melhorar, mas a saúde precisa melhorar no município e muita, porque isso aqui são números, são dados e contra fatos, né, assim não tem argumento. Eu acho que tem que deixar essa coisa de partidos e apontações a lado e se juntar para trabalhar em relação à saúde como um todo. Porque, como eu sempre falo, eu não gosto de usar o termo culpa, mas se a gente for colocar responsabilidade, baseado em números, em fatos, aqui cai no colo da Prefeitura de Manaus, da gestão municipal. Olha, tudo isso foi por conta de uma entrevista concedida à Rede Onda Digital, do prefeito Davi Almeida, que fez essa colocação, né, das atribuições do governo do Estado, das atribuições da Prefeitura, mas o vereador foi muito feliz nessas colocações. Ontem eu participei de um debate a respeito disso, também foi citado que a Unidade Básica de Saúde funciona de segunda a sexta-feira até às 17 horas. Não funciona fim de semana, que é quando é considerado o pico de entradas nos pronto-socorros, nas unidades de saúde, né? E tem a questão da média e alta complexidade. Citar o Delfim Aziz, que recentemente fez até um transplante de rim inédito aqui em Manaus, é algo também fora da curva, fora do contexto. Claro, a Unidade Básica de Saúde, ela é uma espécie de filtro, né? É uma espécie de filtro no que se diz respeito a que a pessoa não fique na fila ali da média complexidade. A pessoa procura um médico clínico, por exemplo, numa gripe, e essa gripe não é combatida daquela maneira, ela evolui para uma pneumonia, só um exemplo hipotético que eu estou dando. Vai para uma média complexidade, vai ser assistido por um pneumologista, vai precisar fazer um raio-x, um especialista que está na média complexidade. O Pablo tem esse entendimento que ele fez até o 9º período, 18º, não sei, de medicina. Concordas comigo? 7º. Não, é isso mesmo. Mas, assim, quando eu vivia nos pronto-socorros, por exemplo, a gente via muita gente chegar, principalmente no final de semana, dor de dente. Dor de dente, né? Coisas debaixo da atenção primária, né? Da atenção primária. Então, isso acaba onerando o sistema, né? Vou dar um exemplo aqui que é muito bom, principalmente com criança. Durante o primeiro semestre de 2024, os 3 pronto-socorros infantis da capital atenderam mais de 110 mil pessoas. Dessas 110 mil, 70 mil eram casos de baixa complexidade. Eu entendo que criança, tudo bem, a criança tá chorando, tá passando mal, a mãe fica desesperada, ela quer um atendimento ali, mas mais da metade dos atendimentos no pronto-socorro foram de baixa complexidade. Isso onera congestionando o sistema. Isso mesmo. E aí você vê, imagina, a gente vê os hospitais ali realmente cheios de gente, se metade daquelas pessoas tivessem sido atendidas em outros níveis. O quanto seria melhor o atendimento, por exemplo? Mas tem esse discernimento da população, da emergência para urgência? Aí isso tem que ter um trabalho ali da prefeitura, uma educação, né? Porque eu entendo, com uma criança, a mãe vai ficar desesperada, os pais ficam desesperados, eles querem ser atendidos naquele momento, né? E aí, assim, essas crianças, elas foram atendidas mesmo sendo de um atendimento que não era para ter sido feito ali,
O atendimento foi feito também. Temos que pensar dessa maneira. Então, são medicamentos, são profissionais que estavam ocupados numa situação menos complexa. Chega uma outra situação que é necessária uma atenção maior da equipe. Entendeu? Isso ocorre. E aí a gente vê dos adultos. Olha dos adultos aqui, ó. Os 3 hospitais, pronto-socorro de agudo, 150 mil atendimentos no primeiro semestre. Desses, quase 50 mil, ou seja, 1/3. Imagina o João Lúcio ali, com 1/3 a menos de pessoas. Como ficaria melhor o atendimento? Entendeu? Melhor, então, ia ficar bem isso melhor. assim, isso porque as pessoas não sabem também, é o desconhecimento. Ô, Andresa, essa incompatibilidade parece ser algo não só de Manaus, outras capitais também apresentam esse mesmo problema, não? Eu acredito que não. Assim, lendo e vendo outros estados, eu não vejo esse mesmo problema que tem em Manaus. Certo. Então, tinha a casinha, né, de saúde. Eu acredito que para essa baixa complexidade, deve ele focar mais nas casinhas, que são problemas pequenos. Tem um pediatra, um clínico geral, marcação de exame. Evitaria esse acumulamento nas policlínicas e hospitais da capital, porque já é reduzido o atendimento, né? Devido a ter muitos acidentes. A minha mãe mesmo teve um acidente e foi uma dificuldade para atender. E o dela era um caso muito sério, era grave, ela caiu de uma escada. Então, quando eu fui levar ela, tinha pessoas que estavam só com uma gripe desde as 2 horas e eu cheguei com ela às 10 horas da noite. Meu Deus. Na policlínica, com gripe. Policlínica. Com gripe. E eu acho que a prefeitura está se isentando do problema, que ela deveria trabalhar juntamente com o governo do estado. Devia focar mais nessas casinhas, que lá no meu bairro tinha uma, foi desligada. E quando a pessoa vai procurar atendimento, não tem, ou ela quer marcar um exame, não tem uma dipirona. Eu acredito que o prefeito está se isentando, né, desse problema. E também transferindo para o Estado para não haver essa acumulação de pequenos problemas. Eleitoral, é uma questão política, né? Isso, é questão Ambos política. estão e quem sofre é a população. Cada um tem sua responsabilidade, o Estado tem sua parcela de responsabilidade na saúde, sim, né? Mas o prefeito não pode se eximir dessa responsabilidade. Às vezes eu penso que o prefeito não é candidato à reeleição com essas atitudes dele aí. Eu fico imaginando. O marqueteiro deve sofrer um bocado. O cara, né? Meu Deus com essas do céu, ele afirmações. Às vezes né? Sério, eu penso nisso. É isso mesmo. Será que o Davi é candidato à reeleição? Por quê? Porque ele faz uma crítica dessa aí e o povo está sentindo na pele a dificuldade. Olha, Curitiba, no Paraná. Tu está comparando? Eu estou comparando. Por quê? Porque Manaus é a 6ª capital do país em termos econômicos e arrecadação. O estado do Amazonas é um estado que tem a sua concentração na capital. Na capital. Dos 62 municípios, contando com a capital, obviamente, se você fazer, né, uma mensuração de qualidade de atendimento, você vai ficar doido. Você vai ver o quão nós estamos distantes de serviços básicos. Por que lá funciona e aqui não funciona? É uma questão de gestão, é uma questão de conscientização crítica política, senso crítico político, que a população precisa ter, sabe, de cobrar os seus representantes. O homem é público, ele não tem que se aborrecer com crítica. Ele não é só de elogios que se vive. Os bajuladores que estão ali ao seu redor podem elogiá-lo à vontade. Mas a população que sente na pele precisa, não é se manifestar, fazer quebra-quebra, não. É se posicionar, cobrar, fazer valer os seus direitos e, principalmente, num ano eleitoral como esse, votar em quem pode fazer alguma coisa e mandar para casa quem não fez. É isso mesmo. Pronto. É isso mesmo. Tu concordas comigo, Pablo? Concordo. E, assim, como ela falou aqui, qual o teu bairro? Armando Mendes. Armando Mendes, Novo Aleixo, né? Armando Mendes é comunidade da Sharp, Zona Leste. Tá, já. É verdade. A gente, por exemplo, no imediato online, a gente recebe, tem um telefone da redação, e quantas vezes a gente já não recebeu ligação reclamando da casinha que tá fechada, tá sem médico, tá em reforma. Eu já fiz comunidade
Em 2019 já tive esse problema com as casinhas. Em reforma que não termina. Então, assim, cada um com sua responsabilidade, né? Ele só não pode, só porque ano eleitoral, ele quer jogar tudo pro Estado. Eu acho que o eleitor ele está mais ressabiado em torno disso. Eu, conversando com alguns colegas jornalistas também que cobrem política, eu duvido, um percentual ainda é pequeno, mas as pessoas já estão cientes do que está acontecendo. As pessoas têm a capacidade de fazer uma interpretação de quem é a atribuição, né? Agora, nessa questão de ter uma criança passando mal, chorando, com dor, não dá para consultar o protocolo de Manchester. É isso mesmo. Que é amarelo, verde, que é vermelho, que é preto, não dá. A mãe vai correndo levar para qualquer unidade onde que ela tiver. Vai ser atendida o mais rápido possível. Isso aí eu entendo. Tanto é que a porcentagem, pode ver, né? É mais da metade. E com adulto é 1/3. Se houver um trabalho de gestão, de comunicação, educação, né? Um trabalho mesmo bem com base, a coisa muda. Muda mesmo. Muda completamente. Porque antigamente eu já fui minha mãe já me levou nessas casinhas, funcionava, tinha inalação, tinha um atendimento. Hoje não tem mais, a gente vai fazer uma procura de uma inalação num posto de saúde, não tem. Realmente não tem, é muito difícil. É por isso que a mãe acho que fica assim desesperada e corre para o hospital. Então... Olha, eu vou te dar um exemplo. Essa noite, de parte da zona oeste aqui de Manaus, uma cidade que tem mais de 2.200.000 habitantes, você que está fora aí assistindo, não teve água, e a água ainda não retornou. E chegamos no verão amazônico, à beira de uma estiagem, que deve ser pior do que a do ano passado, e não há um comunicado da concessionária que explora uma concessão pública no sentido de dizer o que está acontecendo. O mesmo se aplica à energia, que ontem aumentou com a bandeira tarifária a conta de luz, e vive tendo pico de luz, e o contribuinte, o cidadão, o usuário, adimplente ou não, fica com picos de luz, queimando eletrodomésticos sem energia. É uma falta de respeito coletiva. Os órgãos precisam apertar o cerco contra essas concessionárias, que chega numa hora dessa, quando é chuva tem um temporal, caiu não sei o quê, um cabo não sei aonde. Não, quando é verão, olha, houve um aumento excessivo de ventiladores e ar-condicionados. E agora, a gente vai fazer o quê? É terrível. A gente vai para um breve intervalo, como está sendo chamado aqui, querido Anderson. Tá sério, Anderson, hoje? Ele brigou com alguém, não? Anderson, nego bom. Brigou com a mulher? Puxa vida, ninguém pode fazer nada aqui. Vamos voltar após o intervalo. Neste sábado, o Conversa Política traz Adriano Espechit, presidente da Potássio do Brasil. Vamos discutir o inovador projeto Potássio de Altazes, que promete revolucionar a agricultura brasileira, reduzir a dependência de importações de fertilizantes e trazer desenvolvimento sustentável para o Amazonas. Nós vamos ter uma sustentabilidade, e eu vou começar a falar sobre isso com você, dando este exemplo, de poder dizer e afirmar que o nosso projeto Potássio Altazes vai produzir o potássio mais verde do mundo, ou seja, com a menor pegada de carbono. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 20h, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o ImediatoOnline.com.
com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento, tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Neste sábado, o Conversa Política traz Adriano Espechit, presidente da Potássio do Brasil. Vamos discutir o inovador projeto Potássio de Altazes, que promete revolucionar a agricultura brasileira, reduzir a dependência de importações de fertilizantes e trazer desenvolvimento sustentável para o Amazonas. Nós vamos ter uma sustentabilidade, e eu vou começar a falar sobre isso com você, dando este exemplo, de poder dizer e afirmar que o nosso projeto Potássio Altazes vai produzir o potássio mais verde do mundo, ou seja, com a menor pegada de carbono. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 8 da noite, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Tu vai cantar? O Pablo vai cantar quando? De volta no Poder e Opinião. Mas o Pablo vai cantar, mas é o Pablo do Arrocha, que o meu querido Anderson Nego Bom vai produzir ou apresentar nele? Apresentar. Vai apresentar quando? Vai ser isso aí, não? Já joga o Mechan. Não pode falar ainda, porque ele... Não vai dar. Vamos lá. Então, a gente está de volta com o Poder e Opinião ao vivo, RND TV, canal 38.1 e também nas suas LZN Manaus. Estamos ao vivo. Hoje é terça-feira, né? Aí o caboclo olha para o céu e diz, não tem uma nuvem. Eu digo, prepara o quintal que vai rachar. Ontem, secretarias de Estado se reuniram lá no Centro de Mídias da SEDUC. Vão ser utilizadas as tecnologias do Centro de Mídias para atender essas necessidades durante a estiagem. Achei isso fantástico, maravilhoso. E coloco também para os coordenadores não esquecerem do rádio. O rádio tem uma penetração incrível na população ribeirinha e continua, assim, sendo o grande parceiro das populações do interior do estado do Amazonas e o grande elo de comunicação, de avisos. A hora do aviso, então, é a hora que tem mais audiência lá no interior. Até semana passada eu estava na Panorama FM, fazendo um programa, e surgiu uma pessoa e disse, você pode mandar um aviso para minha mãe? Claro! Qual é o aviso? Olha, aviso que ela não venha segunda-feira, porque o pagamento será somente na terça, no banco do aposentadoria. Então ela já estava se arrumando, passando aquela colônia refrescante, alfazema, colocando as bijuterias lindas, né? Para vir da zona rural para a cidade, para receber a aposentadoria e comprar algumas coisas para o neto. A levar um presente para o neto. Aí, leite de rosa, não, né, vem na segunda, vem na terça. Você vê o papel do rádio? Então, é isso mesmo. E destaque, hein? Sim. Tem uma penetração grande no interior, né? Estou falando. É isso aí. A Andresa, ela produziu uma reportagem hoje, vai dar o destaque e comentar agora aqui no Poder. Qual é o destaque, Andresa? É que nesta segunda-feira, né, a Câmara Municipal de Manaus, os vereadores discutiram a importância econômica do Festival de Parintins, né, destacando a geração de emprego e renda. O William Alemão criticou aqueles que desvalorizam o festival, né, e que tem um impacto positivo para a população. O parlamentar enfatizou que a realização de eventos culturais é um dever garantido pela Constituição e lembrou que o festival recebe apoio significativo tanto do governo quanto da iniciativa privada.
Essa discussão é sobre Parintins. Sobre Parintins. E os vereadores de Manaus estão... Parintins tem Câmara, né? Pablo, vamos lá, Pablo. Pois é, Parintins tem a Câmara lá municipal, né? Mas eu acho que eles não tinham que discutir um pouco, né? E aí foram falar de Parintins. Isso. Não querendo dizer assim, não é a função deles, né? Mas é importante. O que eles falaram é importante sobre a questão econômica e cultural do festival, entendeu? O festival é o auge do ano em Parintins, né? E a gente sabe que é uma das maiores fontes de renda ali pro pessoal, né? Para a economia local, né? E assim, ele já atingiu um nível internacional, então vem muitos turistas, é importante para o estado, por causa dos turistas que trazem o dinheiro, né? E renda para essa população. E assim, o assunto que eles estavam discutindo é pertinente. A questão é por que a Câmara Municipal de Manaus estava gastando tempo ali, né? Para falar do Festival de Parintins, enquanto poderiam estar discutindo outros assuntos pertinentes a Manaus. É que o vereador Sassá, né, da Construção Civil, criticou o envio das tropas, né, para Parintins, deixando a capital com menos policiamento. Então, começou essa discussão desse... Começou com isso? Isso, começou com esse assunto, falando de assalto, ônibus, e que a maioria do policiamento estava em Parintins. E a cidade, assim, a população, a gente viu, né? Todo mundo sentiu no trânsito como ficou a cidade sempre se esvazia, é tradição já, né? Não tinha trânsito nenhum, a gente ficou, né? Que ficou aqui na capital, não tinha nenhum trânsito. E assim, eu não sei qual é a estatística, né? Será se há um aumento de criminalidade na cidade, para você poder questionar isso? Se nos últimos anos, olha... o policiamento foi todo direcionado a Parintins, mas houve um aumento de criminalidade em Manaus, eu acho que seria válido, né? Você poder criticar. Mas eu não tenho acesso a essa... eu vou pesquisar e eu posso até falar muito mais sobre isso. Se há necessidade mesmo de manter muito policiamento na capital, em vez de deslocar para Parintins, né? A Câmara Municipal, assim, começou um pouco assim, sem assunto, né? Então, começaram com esse assunto sobre assalto, aí o vereador Sassá colou, né, falando sobre Parintins, que falta policiamento, que devia chamar o pessoal do concurso para poder ajudar esses outros policiais, enquanto a maioria estava em Parintins, né, cuidando do policiamento lá em Parintins. Desfalcou a capital. Isso. Eu acredito que o município de Parintins precisa de toda a estrutura possível. Eu também. Toda a estrutura possível para o trabalho. A pauta é legítima, porque o parlamentar, ele observou algo que possa ter contexto ou não, dependendo de que lado vá defender, mas ele faz uma observação baseado no contingente da Polícia Militar do Estado do Amazonas, né? No próximo mês de setembro, por exemplo, agosto ou setembro, não me recordo aqui agora, vamos ter o Festival de Cirandas de Manacapuru, onde vai ser disponibilizada uma estrutura para lá. Depois temos outras festividades na região metropolitana. Então, haverá momento em que haverá esse desfalque, né? Sabemos que esse contingente da Polícia Militar, ele, para a capital, 2.200.000 habitantes, ou mais até, ele tem, sim, determinadas deficiências. Ainda está contento, né, de uma forma, digamos assim, no limite, fazendo a cobertura da cidade de Manaus. A cidade de Manaus é uma cidade, minha gente, que tem as rivalidades entre as facções criminosas. O tráfico de drogas é a raiz de toda a violência da cidade de Manaus. Homicídios, corpos jogados em via pública, esquartejados. Crime passional não passa de 2%, viu, Nego Bom? 2%. O resto tudo é droga. Droga. Até o roubo do aviãozinho ali na esquina é para consumo de droga. Tá? Pequenos furtos, droga. Roubo, droga. Tráfico, tudo. Droga. Manaus tem essa peculiaridade
porque nós somos vizinhos dos maiores produtores de drogas. Não é porque a culpa está lá, não. Aqui é corredor. Aqui é passagem. É passagem, é corredor. E tem essa briga de facções de domínio de comercialização de drogas que, obviamente, um quer invadir a boca do cenoura. Vai invadir a boca do cenoura! No Zé Pequeno. Então, o fulano ali está crescendo muito, vamos acabar com ele. É essa guerra de facções. E no caminho, a Manaus é uma das maiores cidades, né? É uma das maiores cidades. Então tem um certo mercado consumidor. Demanda. Isso. Demanda total. Faz esse alerta? Faz. É importante, contra furtos, roubos, arrombamentos, etc. Vai na DRFD agora, né? Defraudações. Faz um levantamento. Faz um levantamento comparado a anos anteriores. Então, isso que eu falei. Entende? Foi isso que eu comentei. Usa a tecnologia. Houve aumento nos últimos anos. Vamos pegar os 5 últimos anos. Os 10 últimos anos. Toda vez que saiu esse contingente para Parintins, houve aumento da criminalidade em Manaus? Não houve. Entendeu? Então, prenderam 4 pessoas lá na identificação facial, né, da segurança pública lá em Parintins. Prenderam 4 lá. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? É que nós estamos hoje com um déficit de atuação na cidade de Manaus. Por quê? Porque é uma cidade cheia de complexos. É complexa, é uma cidade complexa, né? Você tem a Zona Leste, você tem a Zona Norte, você tem as zonas populosas. O patrulhamento, ele não tem sido intenso. Você tem observado isso? Você anda por aí, a viatura está parada no lugar. Mas é uma operação estratégica, eu sei. Mas, paralelo a isso, tem que ter outra coisa. O Ronda no Bairro, por exemplo, reduziu a violência. Reduziu o número de assaltos. E tem a questão psicológica, né? Se você vê a viatura circulando, você vai inibir, né? Você vai inibir a criminalidade. Vai pedir socorro. E outra, é a sensação de segurança por parte da população. Entendeu? Então tem isso, quer dizer, a tecnologia mudou a maneira de abordagem, tem muitos problemas, são humanos, sim. Nós temos uma leva de problemas. Você observa hoje, por exemplo, municípios que têm 3 policiais. 3 policiais cuidando. Mas o município é pequeno. Mas ali o que circunda o município, a população é muito maior. Está entendendo? Então, vários abusos são cometidos, de abuso de autoridade, até abuso moral, sexual e etc. Tudo que você for colocar dentro do Código Penal, e não há sequer um local que você possa pedir socorro. Aí o que acontece? No vácuo do Estado, acontecem os heróis, os pseudos representantes e líderes com outros interesses. Vai muito longe essa discussão. E esse debate foi na Câmara que você produziu, Andresa. Quais foram os parlamentares que estavam no debate? Era o William Alemão. William Alemão. E o Sassá da Construção Civil. O Sassá é do PT. E o William Alemão é de Cidadania. Olha aí, tá aí os dois. Conheço os dois, né? Tem posições, não diria polêmicas, mas muito intensas, que geram esses debates. Aí fica com o eleitor, o contribuinte, o cidadão, né? Eu não gosto de usar pessoa de bem, porque todo mundo é pessoa de bem. Eu te acho uma pessoa do bem. Apesar de tu torcer pro caprichoso, eu te acho uma pessoa de bem. Melhor boi. Melhor boi. Eu gosto do garantido. E nem por isso eu vou dizer que isso é ruim. Mesmo. Então são coisas assim que a gente precisa, sabe, potencializar. O quê? O respeito mútuo. Passando a pauta, Pablo Medeiros. Vamos lá, hein? Agora temos aqui local também, né? Rodrigo de Sá ganha reconhecimento nacional por trabalho no Amazonas. O ex-diretor-presidente do Detran Amazonas é considerado um destaque na política e atualmente encontra-se como presidente do Partido Progressistas no Estado. Com uma ampla bagagem profissional, o presidente do Progressistas no Amazonas, Rodrigo de Sá, teve destaque na revista nacional Caras Brasil, após ser convidado para conceder uma entrevista à editora Perfil Brasil. Seu nome foi cogitado para ser vice-prefeito,
mas Rodrigo é pré-candidato a vereador de Manaus, sendo um dos nomes mais cotados para assumir uma das vagas na Câmara Municipal de Manaus. Isso aí. Eu sou suspeito de falar porque eu sou colega, né? Não tem um colega do Rodrigo? A gente entrevistou ele aqui no Podcast. Sim, ele veio até o Podcast, né? O Rodrigo tem um currículo assim invejável, né? Na vida pública, é delegado de polícia, atuou no Ministério Público, né? E também na presidência do Departamento de Trânsito aqui do Amazonas. Realizou com sua competência todos os seus cargos que assumiu e, obviamente, dirige hoje o PP, é o presidente regional do Partido Progressistas, tem, né, uma oratória convincente, tanto no aspecto político quanto no aspecto público, e não é para menos que ele ganhe esse destaque aí nessa matéria da Revista Nacional Caras na coluna Perfil, né? Olha, eu vejo isso como uma forma de a gente colocar numa prateleira quem está disposto a avançar em servir a sociedade. Isso é muito importante você conhecer e pesquisar também, sabe? No momento em que tem mais de 1.000 candidatos, é preciso fazer uma pesquisa para quem você vai depositar o seu tão precioso e valioso voto. Andresa Miller. Pois é, a Caras, né? Enalteceu o trabalho dele, né? Pelo Detran, né? E falou que ele é um dos políticos mais promissores do Brasil. Então, eu acredito que ele vai, né? Vencer, né? Ganhar uma cadeira na Câmara Municipal de Manaus, né? Pelo Partido Progressistas. E ele faz um bom trabalho. Assim, eu nunca vi nada de mal dele, tanto da vida pública que ele teve, como delegado também. E eu acredito sim que ele vá ser vereador na Câmara Municipal de Manaus. Pablo. Ele mesmo. O Rodrigo, ele fez um bom trabalho, né, no Detran. Na última eleição, se eu não me engano, ele concorreu a deputado, né? Isso. Deputado federal, Deputado federal. Foi federal. Deputado federal, né? E aí ele teve que sair do Detran, concorreu a deputado federal, voltou, né? E agora ele está assumindo a questão de uma pré-candidatura a vereador, né? E aí a gente vê com o PP com 2 nomes fortes, né? Que um é o Menezes. Isso. Né? Um é o Menezes, que foi pro PP, e um é ele, né? Então, assim, eu creio que nessas eleições o PP vem forte aí, e com 2 forte, nomes né? fortes. Rodrigo Guedes, Cleito Pascarelli. Pascarelli está no PP, Tá. Lançou ontem, né, a pré-candidatura. Foi. Que é uma das pautas. Eu não que a gente vai sabia, já foi falar surpresa aqui. ontem. Foi surpresa mesmo. Foi surpresa ontem. O Cleito, que foi participou de vários canais, é jornalista, né? Foi meu aluno lá na Fundação Rede Amazônica, lá no início, quando eu era menino ainda, um pouco garoto, né? Isso. Olha aí, o Anderson aqui, também estudou lá, né, Anderson? Na Fundação também? Que ele bacana. Anunciou ontem, né? Tá aí, ó. Muito bem. Só muito gente bem. boa, hein? É. Galera por isso que quando eu entrei aqui, eu falei pro Corado, o Anderson Nego Bom é bom. Ele é bom, né? Ele só precisa torcer pro Vasco da Gama, mas ele é bom. Não. Ele é vascaíno. Me disseram que ele era flamenguista, também, pô. Então, por isso que eu falei. Então agora ele tá melhor, ele tá ótimo. Ele não tava triste, por isso que eu perguntei. O Flamengo venceu, porque todo vascaíno tem isso, né? Quando o Flamengo vence. Eu não sou flamenguista, mas eu sei que... Corintiano, tu és corintiano? Infelizmente levamos uma peia corintiano, do nosso maior... né? Isso mesmo. Pois é, eu ia te contar isso. Levou uma peia. Levamos uma peia... Do Palmeiras? Do Palmeiras. Considerado, mas normal, é isso mesmo. normal. 11h40, tem mais destaque. Aí eu ia falar do Pascarelli, né? Mas já emenda. Isso, tá aí, ó. Cleiton Pascarelli anunciou ontem, né, a pré-candidatura para vereador. O jornalista Cleiton Pascarelli se despediu das telas, né, deste fim de semana para disputar uma das 41 cadeiras de vereador na Câmara Municipal de Manaus. Pelo PP, né? Partido Progressistas. E aí, tá, vamos falar aqui um pouco que ele disse. Primeiramente, é essencial ouvir as pessoas nas ruas. Nos últimos meses, venham saindo para feiras, bairros e realizando pautas comunitárias. Nesse tempo, recebi e ouvi muita gente me cobrando isso e falando que precisamos dar um gás, uma energia mais jovial às nossas lideranças políticas.
Então, após meses de análise e reflexão sobre o quanto posso continuar contribuindo de forma direta, resolvi representar esse povo e estar com eles ainda mais estando na Câmara Municipal. Acredito que vamos desenvolver nosso trabalho mais fielmente, ajudando as comunidades e as pessoas no parlamento. Então, ele foi uma surpresa mesmo, né? Eu sabia que existia um burburinho já, né, para ele lançar essa candidatura, principalmente pelo Progressistas, né? E ontem ele confirmou essa situação, né? E assim foi uma surpresa mesmo. Andresa, o que você diz aí sobre isso? Pelo cenário, eu estou vendo muitas candidaturas de jornalistas. Tem o Rafael Fofinho, né, que ele trabalhou no Alerta. Ah, é verdade. Ele revelou ontem. Eu não lembro o partido, acho que deixa eu ver o partido dele aqui. Mas... Ele anunciou, né? Também. Anunciou ontem. Eu até peguei de surpresa. Eu já tava assim, meio que estranhando, né? O feed dele. Nas redes sociais ele soltou aqui. Não, soltou ontem o Rafael, né? O Rafael Tavares. E é pelo Agir. Pelo Agir? Pelo Agir. O fofinho, né? O fofinho. A gente faz um retrospecto aqui no Amazonas dos candidatos que são ligados à televisão, né? Eu, como eu sou mais antigo que vocês 4, entrar mais 3 aí pelos 9, eu vou buscar Lupécio Ramos, Nonato Oliveira e Lonita Ramos, que vocês não devem mais lembrar, né? Não sabe nem quem é a Ariela, tá vendo só, o Pablo? E outros, né? Outros clássicos. J. Quino. Eu acordava de 5 da manhã para assistir o programa dele. Aí depois veio o Marcos Rota com Exija Seus Direitos, baseado no Celso Russomano, que é meu amigo. Bota a foto aí, que é amigo de longas datas. Inclusive, a gente fez um projeto aqui para Manaus, na época que eu estava na Record. Olha aí o Celso Russomano, deputado federal, que tem a bandeira da defesa do consumidor, né? Então, essa é uma vertente da comunicação, partir para o lado político, partir para a política. Então, o Cleito está nesse caminho aí. Ele é muito conhecido. Eu estava assistindo, parece que sábado, num programa ao vivo, e ele estava se despedindo. E eu já conectei, é candidato, é pré-candidato, né? Porque estava ali, a lei eleitoral já estava cobrando para que saísse do aos comentaristas e apresentadores de televisão e rádio de concessões públicas de comunicação, né? Então fica aí o registro e também boa sorte ao Cleiton, né, nessa jornada. Tem outros candidatos agora atuais, como você falou, Rafael Fofinho também é pré-candidato. Pré-candidato. O André... Eudógio Gonçalves. Gonçalves. O André Ricardo, pelo Progressista também. Quem é o Eudógio? Progressista. Tá todo mundo no Progressista? Todo de jornalismo no Progressista, praticamente. Tem a Nath Nascimento. O Sixu, né? Tem o Sixu, que é o nosso Sixu vai? Sixu vai. É a União Brasil. União Brasil. Vanderlei Modesto. Mas é Iranduba, né? Por Iranduba, vai lá pelo outro lado da ponte. Vanderlei Modesto. Quem mais? O Alex Braga. Não. Não, né? Não. Ele tava meio que cotado. Ele tava cotado. Cotado, ontem ele estava apresentando o programa. Então ele desistiu. Pois é. Enfim. Lomitas. Lomitas tá on. Que mais? Não, o Nego Bom não pode. Vai pro palco do Pablo, do Arrocha. Isso. A Janaína e a Rafaela Torres. Tem uma galera aí, hein? Não é não? São 41 vagas disputadas, né? O Álvaro Campelo já está na classificação de ex-deputado, não é mais radialista. É ex-deputado, né? Ele entra na classificação, ele também está concorrendo a uma vaga de vereador. Intervalo, Poder e Opinião, ao vivo, RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente e Rádio ZLZN, Manaus. Neste sábado, o Conversa Política traz Adriano Espechit, presidente da Potássio do Brasil.
Neste sábado, o Conversa Política traz Adriano Espechit, presidente da Potássio do Brasil. Vamos discutir o inovador projeto Potássio de Altazes, que promete revolucionar a agricultura brasileira, reduzir a dependência de importações de fertilizantes e trazer desenvolvimento sustentável para o Amazonas. Nós vamos ter uma sustentabilidade, e eu vou começar a falar sobre isso com você, dando este exemplo, de poder dizer e afirmar que o nosso projeto Potássio Altazes vai produzir o potássio mais verde do mundo, ou seja, com a menor pegada de carbono. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 8 da noite, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o ImediatoOnline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Neste sábado, o Conversa Política traz Adriano Espechit, presidente da Potássio do Brasil. Vamos discutir o inovador projeto Potássio de Altazes, que promete revolucionar a agricultura brasileira, reduzir a dependência de importações de fertilizantes e trazer desenvolvimento sustentável para o Amazonas. Nós vamos ter uma sustentabilidade, e eu vou começar a falar sobre isso com você, dando este exemplo, de poder dizer e afirmar que o nosso projeto Potássio Altazes vai produzir o potássio mais verde do mundo, ou seja, com a menor pegada de carbono. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 8 da noite, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Muito bem, de volta a Poder e Opinião, RND TV, canal 38.1, aqui é sobre gente, e Rádio ZLZN Manaus, direto de Manaus, estamos em Manaus hoje, né? Todos os dias. Você que está nos acompanhando, não, porque é tanta mensagem, olha, estamos te acompanhando aqui do Rio de Janeiro e tal, né? Eu acho legal essa conexão de internet, tá vendo só? Aí o caboclo tá me vendo com um blazer, mal ele sabe que tá pegando fogo lá fora. Hein? Não é não? Tá queimando, como gente. diz Não, o caboclo. Vamos lá, a gente é daqui, tá acostumado com o sol, mas, pô, parece que estão aumentando lá o volume. Hã? Não é não? O que temos aí destacando agora? Mexida em algumas pré-candidaturas, conversas. Vamos lá. Buscando viabilizar sua candidatura neste ano, o deputado federal Alberto Neto, né, que é pré-candidato à Prefeitura de Manaus, tem conversado com diversas lideranças políticas e pelo menos 3 partidos que possuem tempo de televisão, conforme informações obtidas pelo Poder. Contudo, uma definição da chapa só deve ocorrer mais próximo da convenção partidária. Os nomes dos partidos não foram revelados. Nesta segunda-feira, né, houve rumores de um encontro entre Alberto Neto e a empresária Maria do Carmo Selfair, pré-candidata pelo Partido Novo, né, que agitaram, né, as redes sociais, né, os sites, com esse bastidor, né, da política local, né. As assessorias, né, não confirmaram essa reunião e falaram que o Alberto Neto ainda não tem um vice, não tem o nome de vice. E aí, tá procurando um vice ou tá fazendo jogo? Pablo? Tá procurando um vice aí, né?
dentro desse jogo, que ele quer mais tempo, ele quer mais dinheiro também para a campanha. E aí, assim, a gente vê como funciona, né? Eu já tenho comentado muito aqui a questão da diluição da direita que houve aqui e permitiu que, pelo menos por enquanto, as pesquisas mostrem que a eleição está entre Davi Almeida e Amon Mandel, né? E assim, o Alberto Neto, ele tem procurado outras alternativas para tentar agregar votos, né? E tempo de TV, né? Porque a gente sabe que é muito importante. Para tentar, eu digo assim, alcançar um segundo turno. E aí, dentro de outras alianças ali, tentar conseguir a Prefeitura de Manaus. Eu vejo isso de uma forma muito remota, assim. As chances, pelo menos o que as pesquisas têm mostrado, é que matematicamente, se ele não se juntar com alguém do naipe do Roberto Cidade, matematicamente ele não terá chance nenhuma, né, de alcançar a votação, né, dos pré-candidatos lá, tanto o Davi Almeida quanto o Amon. Andresa. Há rumores, né, também que ele vai ser o vice do Amon ou o vice do Roberto. Ou do Roberto Cidade. O rumores. Roberto Neto? Sério mesmo? Sério. Entrou agora, né? Entrou agora, né? Era rumores, mas ele rejeitou. Ele falou que não. Ele não vai se juntar com o Amon Mandel. Mas, né, tem essa ainda do Roberto Cidade, né? Se ele não se juntar... O Pablo, vou falar, olhando nos olhos do Pablo. Diga. Que ele pode dizer, não, porque o Amon é uma candidatura centro-esquerda. Ou o Amon é uma candidatura que tem apoio da esquerda. Depois que o Lula teve o Geraldo Alckmin como vice, eu não acredito mais nessa questão de esquerda e direita. Não duvida mais de nada. Não vou acreditar. Não faço. A dinâmica da política proporciona isso. Jackson, é como tu fala, a vontade de ter poder. Poder. Isso. Supera tudo. Supera tudo mesmo. Entendeu? Tudo. Você pode ter certeza disso. A gente foi pra porrada, eu e o Nego, Anderson Nego Bom. Aí depois, olha, se a gente se juntar, a gente pode dominar aqui, traz a Ariela para produzir e tal. Pronto. Mas aí eu vejo, por exemplo, as mesmas forças que operam em Parintins, né? As mesmas forças que estão operando em Parintins, elas também estão operando em Manaus. E um dos fios aí que estão sendo mexidos é esse aí do Alberto Neto. Tá desencapado ou tá encapado? Ainda não sei ainda. Ainda não sei se tá encapado, não. Se tiver desencapado, vai dar choque. Vamos ver. Bem, eu fico curioso, sabe por quê? Há uma dança aí de cadeiras, há uma guerra de bastidores, café, almoço, me disse, eu acho, talvez, entretanto, e o Amon calado, né? Tá calado. Tá sumido. Ninguém sabe o vice. Ninguém sabe quem é o vice. Tem oportunidades. Ele mudou um pouco da atitude dele, que inicialmente era uma atitude de desafio ao prefeito, né? Ao Davi Almeida. Ficava ali no conflito, no confronto. Só que assim, eu entendi que aquele conflito inicial só favoreceu Roberto Cidade e Alberto Neto. Isso. Então eu creio que algum assessor ali, alguém da equipe do Amon falou, vamos parar aqui que quem está sendo prejudicado somos nós. E aí ele parou, deu uma sumida e deixou a galera se matar. Deixa a galera se bater, se matar, enquanto a gente faz o nosso trabalho. Enquanto o Manaus está com alguns problemas, ele está indo atrás dessas soluções. Então ele está sendo mais esperto em trazer soluções que gastam menos. Ele consegue convencer uma boa fatia do eleitorado. Consegue. A juventude. A juventude, né, que é a velha política, está há muito tempo... Está se identificando com a crítica dele, tu achas? Eu me identifico. Tá? Me identifico. Muito bem. O Poder e Opinião desta terça-feira vai ficando por aqui. Quero fazer o convite para você, tá? Opoder.com. Acesse agora mesmo e fique por dentro de todas as notícias da política aqui do Amazonas, do Brasil e do mundo. Rádio LZN, segue com a Amazônia Hits, é isso? E na RND TV, canal 38.1, Imediato e o Povo. Um bom dia e
o boa tarde já do Já é quase boa tarde Quase um boa tarde, do Pablo. Andresa, boa tarde, Jackson, boa tarde, telespectador. Um ótimo almoço pra vocês, né? E ligue o ar que tá quente Tá hoje. quente. Vai, Andresa. Uma boa tarde, gente, né? Usem ventilador, bebam água. Ó, tá fazendo campanha. Não pode, Não é uma pode. campanha, não é uma campanha, entendeu? Se hidratem. E é isso, Ficou gente. melhor. Até amanhã se hidratem, né? Pra não usar um termo. Tá sem água na cidade. Tá né? sem água na cidade. Tá sem água na Poxa, cidade, que gente. coisa triste. Temperatura 50 e poucos graus. Já vai aparecer um CC por aí. Pessoal, forte abraço para todo mundo. Muito obrigado pela sua audiência e sua companhia. E até amanhã.